Olá, tudo bem? Se você anuncia no Google Ads e ainda não entende bem sobre os públicos, os tipos de públicos que existem, né, dentro do Google Ads, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Isso porque, entendendo bem, você vai ser capaz de trabalhar de forma mais eficiente com esses públicos e atingir mais rapidamente os objetivos, né, que você tem com cada campanha, com cada tipo de campanha, em cada etapa do funil de vendas, né? Então é muito importante conhecer e saber aplicar bem cada público dentro do Google. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é cada tipo de público e como você cria cada um deles de forma rápida, prática e descomplicada. E nós vamos fazer aqui juntos, né, para você sair daqui já sendo capaz de aplicar isso no seu e-commerce, tá? E para facilitar, a gente vai usar um exemplo de um e-commerce de ração, né, de pet shop, de ração premium para cães. Então eu vou utilizar esse exemplo em todo o vídeo para ficar mais fácil também de você entender a diferença entre os públicos, né, comparando o que é cada um deles e assim vai ficar super fácil de entender, beleza? Compartilhando aqui com vocês apenas um esboço que eu fiz para mostrar para vocês as três grandes categorias de públicos que existem, né, dentro do Google Ads, para ficar mais fácil do entendimento, para vocês já ter divisão na cabeça de vocês o que é cada um desses públicos, a intenção de usar cada um deles e por aí vai, tá? Então a gente tem aqui três categorias de públicos. O primeiro deles são os públicos do Google. O que são esses públicos? São públicos que o próprio Google agrupa com base em comportamento das pessoas. Então, os dois grandes principais tipos dessa categoria são o segmento de afinidade, que o próprio nome já diz o que é, são pessoas que gostam daquele assunto, né, que são amantes daquele assunto, gostam de pesquisar por aquilo e tudo mais. E os segmentos no mercado são grupos de pessoas que têm intenção de compra com base naquele tema, né? Naquele tema ali do público de interesse. Então, ela tem essa intenção de compra de acordo com aquele assunto, tá? Então, esses dois são os principais tipos de público dentro dessa categoria. E a segunda categoria são os seus próprios públicos. O que são, né, eles? Os próprios públicos do seu e-commerce. Então, quando você tem um e-commerce, você tem pessoas que visitam o seu site, você tem os seus compradores, né? Pessoas que compraram seus produtos. Então, você acaba tendo dados deles, né? Como e-mail, telefone, por aí vai. Engajamento com seus vídeos. Às vezes você anuncia no YouTube, ou tem vídeos no YouTube, as pessoas engajam, né? Visualizam seus vídeos, curtem e tudo mais. Então, esse engajamento também é um tipo de público dos seus próprios públicos, né, dessa grande categoria. E a terceira e última são os públicos personalizados por intenção. Aqui dentro a gente coloca os públicos que a gente vai fazer com base em palavras-chave, né, pessoas que buscam por termos específicos dentro do Google, ou então pessoas que navegam em sites específicos. Então a gente vai dar para ele, ó, quero pessoas que navegam nesses sites aqui. Então a gente vai conseguir fazer estes públicos, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui no gerenciador, né, no gerenciador na conta do Google, onde fica, né, o lugar para a gente criar esses públicos, onde fica a biblioteca de públicos e por aí vai. A gente tem aqui nessa parte de ferramenta, dentro de biblioteca compartilhada, a gente tem o gerenciador de público-alvo. Aqui é onde se concentram todos os públicos, né, que a gente criou, como se fosse uma biblioteca mesmo. E a gente vindo aqui, a gente já consegue acessar, né, essas três grandes categorias. Então, a primeira que está mostrando aqui é o segmento dos seus dados, que é a segunda categoria que eu mostrei. Esse aqui são os públicos-alvo, né, que é diretamente aqui que a gente cria aqueles públicos do Google de interesse, de afinidade no mercado e por aí vai. E aqui também temos os segmentos personalizados, que são aqueles de termo de pesquisa e sites, que são a terceira categoria que eu mostrei para vocês, tá? Então, com base nisso, eu vou mostrar cada um aqui como que faz de forma bem rápida, igual eu comentei com vocês. Então, para começar, eu não vou começar pela ordem que está aqui. Eu vou inverter porque eu quero falar primeiro de um público que é muito importante,
que pode ser que as pessoas não testem tanto no e-commerce e é necessário testar, tá, gente? Ele é muito valioso, é um público ouro para vocês utilizarem, que é esse tipo de público personalizado por intenção. Então, aqui a gente viu que tem como, né, fazer público de pessoas que pesquisaram por palavras-chave e pessoas que acessaram sites específicos. A gente vai vir aqui, né, em segmentos personalizados, aqui no maisinho, a gente vai clicar e aí a gente vai colocar aqui, ó, termos, ração premium. Vou colocar o nome do segmento como sendo esse aqui, que eu quis definir aqui agora sim. E aí, aqui, ó, a gente vai incluir pessoas com os seguintes interesses ou comportamentos. Então, no caso, aqui tem duas opções, tá, gente? A opção em que a gente cria público com base em termos de pesquisa específicos é essa segunda opção. O termo que a gente vai colocar aqui, o Google vai agrupar pessoas que pesquisam necessariamente por esse termo ou termos bem próximos. Então, a gente vai conseguir direcionar melhor as pessoas que a gente quer atingir. Já nessa opção aqui, ele vai pegar o tema que você coloca. Então, vamos supor, você coloca alimentação de cães. Ele vai pegar todas as buscas que tem nesse tema, vai pegar sites que a pessoa, né, ela acessa ali com base nesse tema, pessoas que assistem vídeos relacionados a esse tema. Ele pode pegar bem amplo, ele pode pegar de vários canais, assim, não só da pesquisa aí, nessa opção. Então, quando a gente quiser fazer um mais específico, que é o que eu coloquei aqui de palavra-chave, a gente vai usar essa segunda opção. E aí, gente, o que a gente coloca como palavra-chave? A gente precisa colocar palavras-chave que resolvam um problema do possível cliente. Porque se a gente colocar palavra-chave muito ampla, não vai adiantar de nada. Então, se a gente colocar assim, sei lá, pet shop, a pessoa pode estar procurando diversos produtos, não ração premium para cães. Então, quais são as melhores palavras para a gente colocar aqui? São palavras que mostram a intenção mesmo do que a pessoa está buscando e ela pode querer comprar o seu produto. Então, vamos lá. Ração premium para cães pode ser um bom exemplo. Aí a gente dá um enter e já coloca aqui. Ração natural para cães. Melhor ração para cães. Então, concorda comigo que essas pessoas que estão procurando por esses termos, elas estão buscando comprar uma ração, bem provavelmente, para o cachorrinho delas. Então, isso faz com que esse público aproxime muito da intenção de compra. Por isso, ele é um público tão valioso. Então, aqui a gente pode colocar N termos de pesquisa, né? E, inclusive, usar estratégias para colocar esses termos. A gente pode, sei lá, ir lá na biblioteca de palavras-chave, né? E aí buscar palavras que têm mais visitas, que tenham super a ver com o que você está vendendo e colocar aqui. Então, pode ser uma estratégia também. Mas aqui, necessariamente, você vai colocar as palavras que resolvem o problema do seu cliente, né? Que vai fazer com que ele compre seu produto para resolver um problema. E aí, o que você faz? Você salva e você tem aqui seu segmento personalizado já. Tá? Então, aqui você já tem ele. E aí você consegue também fazer o outro que eu falei aqui para vocês, de sites específicos. Então, onde a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, pessoas que navegam por determinados tipos de site. E aí aqui a gente vai colocar sites que tenham a ver, né, com o seu produto. Então, por exemplo, tem um site que chama Pet Love, eu não sei se é assim, se é .com.br, mas eu vou colocar. Tem também o Pets, vou colocar aqui, eu vou colocar pets.com, mas só para dar exemplo. Então, você pode pegar lojas que pessoas que compram produto para pet, elas navegam. Então, pode ser um público com intenção de compra muito grande, porque se ele não está procurando ração premium para cães, pelo menos ele está navegando, ele navega em sites em que ele realiza compra, bem provavelmente, para o pet dele. Então,
pode ser um público muito qualificado, né, muito intencionado a comprar o seu produto. Então, a palavra aqui é intenção. Isso é o mais importante desse tipo, né, nessa categoria. Então, aqui eu vou salvar e aí eu colocaria que o nome é sites ração para cães, sei lá. Ou então sites pet. Vou colocar assim que fica mais claro. E aí, aqui, gente, esses são os segmentos personalizados. Mas, Ana, eu quero veicular esse segmento, né, para esse segmento. Só que eu quero fazer um público com isso. Eu quero colocar um gênero específico, talvez, né, só mulher ou só homem. Ou então, não um gênero, né, mas uma idade. Eu não quero anunciar para cima de 18. Eu quero só para 25 mais. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, em público-alvo, você vai criar o público. Eu costumo colocar o mesmo nome que tá aqui, tá? Então, por exemplo, site de pet, ó. Eu venho aqui, aí eu vou colocar, como eu quero anunciar para 25 mais, eu coloco aqui em segmento personalizado, eu já criei, então ele tá aqui, ó, eu só seleciono. Mas se eu quisesse fazer direto aqui no público-alvo também, eu conseguiria fazer a mesma criação que eu fiz ali aqui, clicando em novo segmento. Eu iria para aquela parte. Mas aqui eu colocaria sites pet e aqui eu colocaria a idade que eu quero segmentar. Então aqui ó, eu consigo fazer um público-alvo inserindo o segmento personalizado que eu criei, tá? Então a gente consegue fazer isso com todos os tipos de público, né? O público-alvo, você consegue pôr aqui um público dos seus dados, que é um segmento dos seus dados, né? E você consegue filtrar por idade, por gênero e tudo mais. E os públicos de interesse também, como a gente falou, a gente faz aqui. Então, agora a gente vai para a categoria 1, que são os públicos do Google, tá? Então, esses públicos, como a gente falou, são públicos que o Google mesmo agrupa com base no comportamento das pessoas. Então, aqui a gente tem dois grandes tipos que são os tipos mais amplos, assim, que a gente costuma usar mais. E a gente vai encontrar esses públicos aqui dentro. Então, a gente vem aqui, ó, quando a gente vai criar um novo, a gente está aqui, né? Deixa eu voltar para vocês verem em público-alvo. Clica aqui no maisinho, você vai ter essa parte aqui de interesses e informações demográficas. Aqui, o que você vai fazer? Você vai procurar, eu gosto de usar essa aba de pesquisa, porque ele já vai me dar alguns públicos que tem a ver com o que eu quero encontrar. E aí você vai procurar coisas sobre o assunto. Então, por exemplo, pet. Então, eu tenho aqui, ó, um alimento e produtos para cães. É um público no mercado. Então, lembra que a gente falou que no mercado são grupos de pessoas que têm interesse em comprar produtos relacionados a esse tema aqui. Então, pensa, que público bom. O Google já agrupou para a gente pessoas que têm interesse em comprar alimentos e produtos para cães. Então, isso aqui é um público bom, né? No caso de interesse ali, é muito bom. E aí a gente coloca aqui, eu costumo dar o nome, aqui o nome próprio interesse, né? Igual eu falei, se quiser colocar a idade, coloca aqui no nome. E aí, aqui coloca 25 mais e salva. Então, a gente tem um público aqui criado de interesse. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, o carregador. Eu acho que vai acabar a bateria. Vamos continuar. E aí, para fazer um de afinidade, a gente consegue vir aqui, ó, pet, e encontrar um de afinidade. Ó, afinidade, temos aqui amante de animais de estimação, que seria legal, amante de cachorros, amante de gatos. Então, eu vou colocar esse aqui, que é mais amplo. Vou colocar esse, mas esse é um de afinidade. Como eu mostrei para vocês, aqui nessa aba pesquisa, a gente busca pelo tema que a gente quer encontrar um interesse ali e ele já vai dar uma filtrada. Porém, se você quiser procurar na biblioteca, você consegue vir aqui, ó, em procurar e ver o inventário inteiro de públicos no mercado e o inventário todo de públicos de afinidade. Então, você vai abrindo aqui, ó, tem mais, dentro de cada um vai abrindo várias janelas e você vai encontrando inúmeros públicos aqui. Além de no mercado e afinidade, tem também esses outros dois.
só que eles são mais específicos e a gente acaba utilizando menos, mas você pode testar também. Aqui eu coloquei então esse público, vou colocar aqui 25 mais e vou salvar. Então, fiz esse público de interesse. Então, a gente fez público de site, público de termo de palavra, a gente fez agora o de interesse no mercado, fez o interesse de afinidade. E aí, o que eu queria resumir para vocês com essas duas categorias? Esse público principalmente e esse público também, eles são públicos que a gente vai usar, principalmente quando o objetivo da campanha for buscar novos clientes. Então, trazer mais público frio, pessoas que ainda não conhecem seu produto, que você quer vender pela primeira vez e tudo mais. Então, esses públicos a gente costuma, não é uma regra, tá, gente? A gente costuma usar para atingir esse tipo de pessoa, tá? E isso é muito relevante, porque igual eu falei para vocês, de eficiência. Você sabe qual é a etapa do funil, né, que você quer cobrir ali, e com isso você utiliza públicos que vão fazer esse papel. E o último que falta, né, é a gente mostrar os seus próprios públicos. Esse aqui, um pouco diferente dos outros dois que eu mostrei, eles vão servir para atingir pessoas que já tiveram algum contato com o seu negócio. Então, se for público de visitantes do site, eles já visitaram o seu site alguma vez. Então, você vai atingir ele novamente, talvez com anúncio de um outro produto, ou de anúncio do mesmo produto, só que com cupom de desconto. Talvez uma lista de clientes, né? Às vezes a pessoa já comprou seu produto, mas você quer vender outros produtos para essa mesma pessoa, né? Para essas mesmas pessoas. Ou você quer usar essa lista para fazer um público semelhante dela, né? Ou seja, encontrar pessoas novas a partir de um ótimo público existente ali. E também tem o engajamento do YouTube, que você pode ter vídeos no YouTube, você pode anunciar ali no YouTube, e aí as pessoas já tiveram algum contato com o seu vídeo. Você pode pegar aquelas pessoas que visualizaram e anunciar para elas mais uma vez. Então, isso tudo vai fazer com que, quando a gente usa esses públicos, a gente esteja fazendo um remarketing para essas pessoas, tá? E aí, como que a gente faz, gente, esses públicos? Então, é muito fácil também. Aqui tem algumas particularidades, porque vai depender de cada tipo que a gente quer fazer. Mas, por exemplo, visitantes do site, a gente vai clicar aqui, né, em visitantes do site, e aí, vamos supor que a gente queira fazer os visitantes do site dos últimos 30 dias de um produto, que é a ração premium para cães. Então, vamos lá, eu vou pôr aqui page view, vou colocar 30 dias, que eu coloco o tempo ali, o intervalo que eu tô pegando, né? E coloco aqui o nome do produto, que vamos colocar ração premium. E aí, o que eu vou fazer? Eu vim aqui em ações, ó, visita a página da web nos últimos 30 dias. Se fosse os últimos 7, eu ia mudar aqui para 7. Se fosse os últimos 14, eu ia mudar aqui para 14. Mas eu quero os últimos 30 mesmo. Só que a questão é o seguinte, se eu deixar só isso aqui, ele não vai pegar só da ração premium. Ele vai pegar do site todo. Se a sua intenção for pegar do site todo, não tem problema, você vai deixar assim. Mas se for de um produto específico, você vai colocar aqui, ó, refinar a ação. E aí você vai pegar o identificador da URL da página desse seu produto. Então, por exemplo, a página do produto da ração premium, ela vai ter um final lá, né, na URL dela. Vamos supor que seja ração premium pet. Então, você vai pegar, vai colocar aqui o que contém naquela URL e vai inserir aqui. Isso vai fazer com que ele filtre os visitantes apenas daquela página e construa seu público. Então, é isso que a gente vai fazer e a gente vai criar o segmento. Então, isso a gente pode fazer com vários tipos de intervalo, né? 30, 7, 14, 60, 90 dias, 180 e por aí vai. Depois, a gente também pode fazer usuários do YouTube. Então, vamos supor que eu quero pessoas que visualizaram os vídeos de um produto específico, que é desse mesmo produto, nos últimos 30 dias. Então, eu vou colocar assim, ó, vi o vídeo 30 dias, que é o jeito que eu coloco aqui, ração premium. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um canal, no caso aqui eu tô pegando esse canal de teste aqui que eu tenho vinculado com essa conta,
E aí você vai colocar, ó, a opção aqui. Se você colocar essa opção, ver qualquer vídeo, ele vai pegar pessoas que visualizaram todos os vídeos do seu canal dos últimos 30 dias. Mas vamos supor que você queira o público específico de 3 vídeos da ração premium, que é um produto da sua loja. Aí o que você faz? Você põe aqui ver alguns vídeos, não qualquer, e você coloca a URL dos 3 vídeos. Você cola a primeira URL, cola a segunda, cola a terceira. Ele vai pegar pessoas que visualizaram somente aqueles vídeos nos últimos 30 dias. Então, ele vai pegar todo aquele público e vai agrupar aqui. Então, isso aqui é uma série de filtros que você vai fazendo. Nota que eu fui fazendo de um produto específico, mas se você quiser fazer da loja, aí é mais fácil ainda. Você põe ver qualquer vídeo. Se o canal for da sua loja, vai pegar as visualizações dos últimos 30 dias e por aí vai. Então, esse é um outro público. E por fim, um público muito valioso, gente, que é a lista de clientes. A lista, como que você vai fazer? Ela é um pouquinho diferente. Basicamente, você vai exportar, né, da sua plataforma ali os dados dos seus clientes. Então, pode ser que você tenha só os e-mails, pode ser que você tenha, né, grande parte das vezes, quem trabalha com e-commerce tem e-mail, telefone, tem endereço. Então, você pode pegar o máximo de dados que você tiver e aí você vai fazer um upload de uma planilha para o Google. E aí ele vai popular um público com base na sua lista de clientes. Então, igual eu falei, essa lista vai poder ser usada para anunciar novos produtos, para fazer públicos parecidos e por aí vai. O que eu faço aqui? Eu coloco aqui essa opção, fazer um upload de arquivo manualmente. E aí eu continuo, coloco o nome, às vezes eu coloco lista de clientes, coloco aqui o nome do produto, né? Ração para premium. Não, vamos colocar premium para manter o padrão. E aí aqui eu coloco essa opção mesmo, fazer upload de e-mails, telefones ou endereço de correspondência. E aqui, gente, tem um modelo de como você vai montar essa planilha em CSV para fazer o upload no Google. E é isso aqui, esse modelo que você pode baixar e utilizar esse template para preencher, tá? A planilha. Você vai fazer o upload e vai concordar aqui com os termos, salvar e continuar. Então aqui você vai conseguir fazer o upload dessa lista, né, e fazer com que o Google crie esse público tão poderoso. Então é isso, pessoal. A gente abordou aqui todos os tipos de público, como a gente faz na prática cada um deles, e eu espero que vocês consigam aplicar, né, no negócio de vocês e utilizar esses públicos de forma estratégica para atingir os objetivos das campanhas. Até mais, tchau, tchau!